Segundo o Boletim Focus de hoje, o mercado recalculou a rota e elevou a aposta na inflação, afastando a possibilidade de cortes imediatos na taxa de juros. Os dados mostram um impacto direto da decisão do Copom, que segurou a Selic no patamar de 15%. Vamos acompanhar, portanto, os números aí na tela. Olha, a boa notícia é na inflação. A estimativa do IPCA caiu de 4,40% para 4,36%. O crescimento do país, o PIB, segue estável, com previsão de alta de 2,25%. O dólar também não teve alteração na projeção cotado a R$ 5,40 para o fim do ano. Já a taxa Selic deve encerrar 2025 em um patamar alto de 15%. Agora, olhando lá na frente para 2026, o mercado também está mais otimista com os preços. A projeção para a inflação do ano que vem recuou para 4,10%. O PIB deve ter um crescimento um pouco menor de 1,80%. Já o dólar tem previsão de leve alta, indo a R$ 5,50. E o destaque positivo fica para os juros. O mercado prevê cortes, com a Selic caindo para cerca de 12%. Olha, para traduzir essa mudança de humor do mercado e explicar por que as projeções para 2026 pioraram tanto, nós convidamos uma das economistas mais respeitadas do país, Zeina Latif. Vou dar muito boa noite a ela. Boa noite, viu, professora? Obrigado pela disponibilidade de falar com a gente aqui no News Noite. Que nos acompanham. Ok. Professora, como é que a senhora vê essa projeção aí, portanto, para 2025 e também para 2026? O brasileiro deve se preparar para conviver com juros de 15%? Bom, vamos lá. Veja, essa taxa de juros de fato de 15%, e que quando a gente desconta a inflação, estamos falando de um juros real de fato muito elevado, lamentavelmente foi necessário porque a inflação também estava acima da meta. Um ponto positivo é que há sinais muito claros que esse remédio está funcionando. Quer dizer, a economia está desacelerando, não que vamos celebrar a desaceleração da economia, mas era necessário para trazer a inflação novamente para o centro da meta, que é 3%. O fato de haver já sinais de desaceleração muito claros na economia e que esse movimento vai continuar em 2026, isso dá mais tranquilidade para o Banco Central iniciar o corte de juros no ano que vem. Aí o mercado está dividido entre o início do corte ser em janeiro ou na reunião de março, né? Lembrando, fevereiro não tem, quer dizer, o de janeiro pode ser que não ocorra, iria para março. Pessoalmente, eu acho que já há condições para iniciar o relaxamento, né, esse corte dos juros, mesmo que seja uma magnitude ainda moderada. Eu vejo condições para isso exatamente porque a política monetária está funcionando para desacelerar a economia e para conter a própria inflação. As projeções de inflação deste ano e do próximo, elas caíram, ainda que marginalmente, mas só para ter uma ideia, a projeção de 2025, que agora está abaixo de 4,5, 4,36, ela já foi 5,70. Teve um momento ali no primeiro trimestre que a projeção chegou a ser 5,70. E agora vamos fechar o ano com a inflação abaixo do teto da meta, que é o 4,5. Então, veja, as coisas vão se acomodando, a política monetária cumprindo seu papel. Agora, não tem jeito, falando da projeção do PIB para o ano que vem, quer dizer, ainda tem uma desaceleração que vai avançar ao longo do ano que vem, porque tem uma demora natural do efeito dos juros impactar a economia. Então, começou a ficar mais claro ao longo do segundo semestre deste ano, mas ainda vai invadir o ano que vem. Quer dizer, mesmo que o Banco Central inicie o próximo ano já cortando juros, a gente está falando de um patamar ainda muito elevado e que vai continuar impactando a economia. Por isso, essa desaceleração, já, inclusive, né, para o ano que vem. Agora, professora, qual a tarefa de casa do Congresso Nacional e até também do Poder Executivo para conseguirem fazer para com que essa taxa de juros consiga cair ainda mais, para que o Banco Central consiga derrubar ainda mais a taxa de juros? Porque a gente sabe que é um remédio, mas é um remédio também amargo, porque a taxa de juros alta eleva a dívida pública do país, né? E sem contar que dificulta também a vida dos brasileiros, né?
Sim, sem dúvida. O governo fez uma escolha de ampliar gastos públicos e isso alimentou a dívida pública. Não existe milagre na economia. Ao fazer isso, você joga a economia para um nível de juros mais elevado. Um país que gasta mais e que está mais endividado, isso significa que a sua dívida vai ficar mais cara também. Vale para as pessoas, vale para os países. Então, foi feita uma escolha e tem esses efeitos colaterais. Pode até discutir se o Banco Central está sendo muito conservador ou não, mas a alta de juros é inevitável com todas essas consequências na atividade econômica. Então, foi fruto de uma escolha. Agora, há também, muitas vezes, decisões do Congresso que colocam mais lenha nessa fogueira aí, né? Quer dizer, políticas públicas que são expandidas ou criadas e sem respeitar o espírito da lei de responsabilidade fiscal, né? No sentido de, ó, se você criou uma despesa, você vai ter que ter a fonte desses recursos. Então, o fiscal, quer dizer, a boa gestão fiscal, o compromisso com a arrumação das contas públicas, com a disciplina fiscal, é um ingrediente essencial para o país voltar a ter taxa de juros mais civilizada. Banco Central sozinho, quer dizer, tendo que controlar a inflação sem ter esse respaldo, essa ajuda do lado fiscal, sai muito mais caro, quer dizer, a dose do remédio é muito maior. E aí, então, essa questão fiscal, a agenda de contenção do crescimento dos gastos públicos e, portanto, da dívida pública, ela precisa ser reforçada, é algo que é uma responsabilidade do governo federal, da União, mas que também precisa da contribuição dos demais poderes. Mesmo o judiciário muitas vezes acaba tomando decisões que aumentam gastos, decidem sobre políticas públicas sem ter a origem dos recursos. E, claro, pensando na campanha eleitoral ano que vem, a gente precisa ter um país que caminhe para que essa responsabilidade fiscal ela seja imune ao ciclo político. Então, essa ideia de que, olha, não tanto faz quem vai ser o presidente, mas o compromisso com a disciplina fiscal precisa ser reforçado. Então, essa blindagem seria essencial para a gente pensar em juros mais baixos lá na frente. Torcer para poder essa taxa de juros conseguir cair, né? Mas, ao mesmo tempo, também que o Congresso e o Palácio do Planalto, o Poder Executivo, possam fazer o dever de casa. Obrigado, viu, professora, pela disponibilidade de falar com a gente aqui do SBT News. Até a próxima. Boa noite. Até uma próxima. Boa noite. Boa noite.